Oiê, gente boa desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarô. Bora mais uma jogada? A jogada de hoje também sorteada. Aonde? Lá no grupo do WhatsApp do 365. Então, quer participar? Vem participar. É só seguir o link que está nesse vídeo, embaixo dele e no topo do meu canal do YouTube, para você entrar num grupo bem bacana do 365 Aberturas, com muita gente que adora tarô, gosta de trocar ideia e, mais do que isso, tendo a possibilidade de sortear uma abertura comigo. Hum? Olha lá que bom. Bom, vamos seguir? Seguindo hoje com um dos salmos da Regina Moraes que eu mais gosto, talvez que eu gosto muito desse arcano, né? O Eremita é um arcano incrível sempre. Então, Eremita e a visão contemporânea dos salmos. Pesado é o silêncio que dói-me na alma, devo buscar a sabedoria. O entendimento profundo, mas percebo o quanto é difícil aceitar a solidão e atribuir o justo valor a este momento. Passo a passo, retorno ao centro, ora entendendo e aceitando, ora me perdendo em revoltas e mágoas. Preciso buscar o perfeito entendimento de mim. Ajuda-me nesse caminho para que eu não receie nem me perca, e me conceda transformar o meu destino. Eu te convoco, concede-me a graça da compreensão, que eu a tudo realize com alegria, expressando a natureza essencial, em cada gesto, palavra e oração, presente em tudo o que eu fizer. Que eu fale menos e sinta mais, aposte menos e planeje mais, intua e perceba sempre. Que eu saiba ouvir a mim mesma e as pessoas à minha volta e entender a natureza que a tudo permeia. E, finalmente, que eu possa perceber e pressentir que partes de mim decidem, e numa alquimia interior reunir todos os reinos e permitir que a unidade essencial aflore, em silêncio, sem que se perceba, mas que evidencie devagar a eternidade da tua presença. Muito bem, seguindo então para uma abertura. Então, eu estou trazendo, né, nessas duas aberturas sorteadas, eu estou apresentando duas possibilidades, a mais do que a gente já viu, do que a gente chama de cruz celta. A cruz celta é, sem sombra de dúvida, uma abertura muito conhecida, está espalhada pela literatura, amada por boa parte dos tarotistas desse mundo, e ela tem pequenas variações, às vezes na pergunta, às vezes na proposta de um espaço ou outro, às vezes no layout, mas de toda forma ela ainda bate um bolão. Vamos dar uma olhadinha juntos? Então, seguindo aqui na minha apresentação da abertura no 365 Aberturas de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal, a gente vai estar seguindo pela abertura 94. Olha que maravilha, minha gente boa, olha que lindeza. Nessa semana 14, a gente tem a Cruz Solar, com 10 cartas. Variação da cruz celta, a cruz solar é uma observação com um pouquinho diferente aqui a colar. A ordem dos fatores, será que altera um pouco a interpretação? Ou talvez não? Vamos dar uma olhada? Mesmo com seu formato diferente, é ainda assim uma ótima abertura para fazer leituras para os sorteados e sorteadas dessa semana do 365. Então, vamos lá, diário de bordo na mão, vamos anotar bonitinha mais essa variação para a gente poder fazer uma abertura bem tranquila, bem sossegada, bem aprendendo e tomando posse, que eu falo que a gente aprende fazendo e tomando posse. Primeira carta, a central, o sol, o ponto inicial, o foco, o assunto que você queira dar. A segunda carta, cruzada complementar, então aqui é uma cruzada complementar. Ela complementa a primeira carta. Ela não tem, pela visão deste autor, nenhuma conotação negativa. Olha que interessante. Carta 3, lá em cima, chances ou o consciente. Carta 4, cá embaixo, raiz, o inconsciente desse assunto. Carta 5, à esquerda, o passado. Carta 6, à direita, o futuro. Carta 7, lá embaixo, força interna do consulente. Carta 8, os desejos e os medos, o paradoxo do consulente. Carta 9, influências externas,
como é visto o assunto e o consulente. Carta 10, o que será o resultado final, né, dessa história. Então, a gente já conversou com a minha querida, né, querente dessa jogada, ela já me passou alguns dados importantes. Fernanda, quais são os dados que são importantes, hein? Conta aí para mim. Bom, para toda e qualquer pessoa que venha, né, abrir cartas comigo, jogar cartas comigo, ler cartas comigo, porque você pode usar vários verbos para isso, eu sempre vou pedir o teu nome completo, data de nascimento e um e-mail. Ponto. Ah, mais alguma coisa? Na verdade, não. Então, aqui, ou às vezes, para o temático, eu peço o tema, como eu estou fazendo também aqui nas sorteadas do 365. Ah, e por quê, Fernanda? Porque eu não estou usando aberturas gigantes, complexas, das quais a gente não precisa fazer pergunta, e a gente fala um bocado e responde muita coisa. Essas talvez eu deixe lá para diante no 365, e também devo dizer que aí cabe aprendê-las de verdade. Senão você fica só na superfície e acaba não tendo realmente uma visão geral do que é possível fazer. Bom, de toda forma, sempre temos um curso chamado Quatro Estações, dá uma olhadinha também, é legal. Então vamos seguir lá para a mesa, sem churumelas, e a gente chega na mesa e vamos trabalhar. Adoro. Bom, pela mesma proposta diferente dessa semana, eu vou usar Tarô Marselha 78. Todo mundo junto e misturado. E aí, quem conhece não teme, não é verdade? A gente bora seguir com todas as possibilidades. Método americano, baralho de Marselha. É o que nós teremos para essa abertura dessa querida do 365. Então, vamos lá. A gente anotou aí, né? Você está com o diário de bordo bem bonitinho para poder fazer cada uma das colocações das cartas, lembrando qual é a proposta de cada lugar, porque essa é a grande chave da abertura. Quando eu tenho a abertura na mão e sei o que, que é para olhar em cada lugar, pronto, eu consigo formar uma frase, um texto, uma ideia, eu consigo bater um papo. Então vamos lá. A primeira carta, bom, mas sempre tem aquela história. Primeiro a gente tem que embaralhar, não é? Embaralhar as cartas já é profissão aqui, entendeu? Não importa, vai ter que embaralhar, vai ter que dar uma mexida, vai ter que dar uma transformada. Quem acha que assim estraga muito as cartas, então vem lá e vai embaralha e mexe para lá e mexe para cá, junta todo mundo no centro da mesa, depois de novo. Lembra só que isso, se você tiver um cliente na frente, vai dar zebra, né? Porque ele vai ver todas as cartas. Então depois tem que ter um pouco de paciência. Enquanto eu vou arrumando aqui, vamos lembrar uma coisa. Eu peço a data de nascimento para ter uma ideia de que tipo de rainha, de que tipo de dama eu vou estar colocando para representar aqui na mesa a presença da querente, ou da cliente, ou da paciente, ou da pessoa para quem você vai ler, né? A consulente. Então vamos lá. É a querente, que eu acho bem legal o querente, porque todo mundo quer alguma coisa, né? Então o querente tem querências, necessidades, vontades, vamos ver o que que é. Essa querente me deu então o seu aniversário, e aí com isso eu consigo fazer. Vou falar mais uma vez, porque eu já falei lá bem mais tarde, de repente está chegando agora e é capaz de me fazer uma pergunta do tipo complicada. Que pergunta é essa? Ai, Fernanda, mas você está usando as rainhas, como é que você usa isso? Bom, dependendo do signo da pessoa, a gente escolhe uma dama. Aí, se é uma dama de terra, se é uma dama de ar, se é uma dama de águas ou se é uma dama de fogo. Ah, posso colocar sem ser uma dama, se a pessoa tem outras escolhas sexuais? Pode, mas como eu não conheço a pessoa, eu ponho realmente masculino e feminino no sentido daquilo que a pessoa se acredita. Então, tá tudo certo. E aqui a gente tem, para essa querida, a gente tem agora. Então, para cada rainha, um elemento.
Se eu tenho na rainha de paus o fogo, na rainha de taças as águas, na rainha de espadas o ar e na rainha de ouros a terra. E isso serve para eu pegar uma data de nascimento e descobrir qual é o signo dessa pessoa, que pode ser de fogo, de água, de ar ou de terra. No caso, a nossa querente de hoje é mais uma rainha de terra. E aí a gente deixa as outras rainhas descansarem e a gente toca a nossa proposta, então, da abertura de hoje. Adelante. Bora seguir. Muito bem. Então, eu coloco a minha rainha de ouros como a representante da querente de hoje, para ela que eu estou lendo, né, com as questões que ela me trouxe também. Essa abertura vai ter como foco, objeto de observação, uma questão familiar. Então, se a gente for falar num tema, é um tema relacional familiar. Vamos dar uma olhada para isso, né? Como é que vai a família dessa querente, como é que vai a vida familiar dessa querente. E a gente tem aqui as 78 cartas. Como é que a gente vai distribuir isso? Eu vou estar trabalhando com as 78 cartas, baralho de Marselha, todo mundo junto e misturado, que é um método americano, mas com as cartas francesas. Então, bora seguir. Primeira posição, então lá vamos nós, eu posso estar escolhendo, como posso fazer aquele meu método de escolha que eu também muito gosto, com múltiplos cortes, né? Eu faço 10 cortes e escolho 10 cartas. Então, primeira carta, para essa querente, a família, a questão familiar, o ponto, o assunto é esse aqui. Aí a gente vai para uma cruzada complementar. O que complementa essa questão familiar? Está aqui embaixo. As chances ou o consciente, o que ela acha que sabe com relação à família. E aí a gente vê que é um, dois, três, subir. Isso é uma modificação no original. Aí depois a gente vai para a raiz, ou para aquilo que está inconsciente, não visível. E a gente põe aqui embaixo. Então, só para fazer jus ao desenho original, a gente deixa aqui ó, bem arrumadinho, não é? A cruzada complementar, e na quarta posição, a raiz ou o inconsciente, o que pode ser não muito bem visto, né? Tá, o passado dessa relação familiar está trazendo o quê? Deixa eu pôr minha rainhazinha um pouco mais para cá. E qual é o prognóstico, assim, meio que de cara? Ah, não sei aqui, ó, futuro. Futuro veio para cá. Junto todo mundo e começo outra série de divisões. Por quê? Porque eu ainda tenho quatro para escolher. A primeira é a força interna da consulente. Vou colocar para cá. Vou tentar subir um pouquinho e vou fazer bem coladinho no desenho. A segunda, quer dizer, a sétima, a oitava, os desejos e medos que ela tem, né, pela família, com relação à parte familiar. Na posição 9, as influências externas, o que tem no entorno. E na posição 10, o que será? Qual é o resultado final? A fala, o grande finale. Vamos olhar para isso? Então vamos lá, vamos olhar para isso. Fechadas as cartas, cartas postas, é com isso que eu vou trabalhar. Sem medo de ser feliz, né, gente? Então, assim, já tiramos. Ah, Fernanda, mas e se depois eu achar que eu quero rechear? A gente sempre pode estar abrindo de novo em cada posição mais um lote de cartas. Afinal de contas, ó, 78 é o suficiente, dá para abrir umas, né, umas 7 vezes aqui um lote de cartas, se você realmente assim desejar. Muito bem, o ponto, então, a questão da relação familiar, ou como é que está a família, né, vem o valete de espadas. Valete de espadas é aquela conversa que muitas vezes
me conta já de cara, ele me revela de cara que a relação familiar está toda muito pautada na oralidade, na conversa, não sei até que ponto todo mundo conversando direito ou não, os diálogos, as trocas de informação. Me parece que a família como um todo já está com filhos grandes, então não necessariamente está todo mundo pertinho, está todo mundo dependente, não. Já temos nos filhos cabeças já individualizadas, cada um já meio no seu lugar, mas talvez, e só talvez por enquanto, né, a figura dos filhos, já que o valete sempre representa mais uma figura jovem, jovial, há uma jovialidade nessa relação, também há uma certa liberdade nessa relação, mas talvez a grande preocupação da minha querente seja com relação aos filhos, aos jovens da casa. Uma complementar bonita, inclusive, é a oito de taças. Então, existe uma sensação por parte da minha querente de muita responsabilidade, ou como se precisasse responder ela pelos sentimentos e emoções de todos da família, mas sobremaneira sobre os sentimentos e as emoções ligadas aos filhos. De toda forma, a gente tem então a 3 e a 4 aqui, né? A 3 conta com a própria figura de uma rainha, falando do que é consciente, a postura dela de chefe da casa, da mulher forte da casa, da mulher que muitas vezes está ali presente, batalha junto, é batalhadora, mas tem muita personalidade, não é? Essa é uma mulher forte. Também traz essa rainha para as questões conscientes dessa relação, que tem muito cacique e pouco índio nessa família. Então, todos têm personalidades, todos se posicionam, todos têm determinação, coragem, seguem seus caminhos, são enfrentadores, e isso pode ser também que são muito gigantes dentro da mesma casa. Isso é o que conscientemente todo mundo sabe, e de certa forma, há um respeito com relação a esse tamanho de cada um. Aí, na raiz da questão, né, aquilo que não está muito visível, são as batalhas, as lutas, as dificuldades, os pesos, de quantas coisas todo mundo faz, talvez para pertencer à família, para poder fazer o melhor que cada um sabe, e acaba tendo muita obrigação, muito fazer, muitas coisas por fazer, muitos objetivos por alcançar, muita determinação e obstinação, e talvez não tenha assim um pouco de doçura e descanso, né? Que o 10 de espadas, beleza, todo mundo aí bate um bolão, mas dá para de vez em quando dar uma relaxadinha, né? Trocar uma empada, um bolinho, chá, enfim, podia ser uma coisa um pouco mais soft, me dá a sensação, né, que já houveram talvez aí situações de estresse, né, que muito tem a ver com 10 de paus e que esses estresses acabaram estremecendo um pouco, talvez, as relações. O importante é que o 3 de taças me conta que nesse passado que chega até aqui tem muito amor, né? Tem muito amor entre todos. Mesmo todo mundo sendo cacique, todo mundo se gosta muito. Aí me fez lembrar, né, a grande família. Essa gente é muito unida e também muito oriçada. Então, assim, aqui tem esse lugar de que o passado lembra que todo mundo se ama, todo mundo se gosta muito, né? Tem muito amor na jogada, tem muita emoção na jogada, muito sentimento. E o que que a gente tem para o futuro? O próprio paus e o 4 de paus é aquele que diz: olha, para o futuro tem festa, tem celebração, tem dia de aniversário, tem almoço de Páscoa, jantar de sei lá o quê. Então, sim, existem pontos de encontro e de pontos de encontro onde dá para ir colocando pingos nos is, dá para ir ficando cada um no seu lugar, mas também estando junto e estando bem por se ver, né? Mas existem algumas pequenas
cláusulas de obrigação que podem ser transformadas em festividade ou bem-aventurança, um bom convívio, e eu acho que todo mundo está defendendo bastante seus objetivos, suas vontades e as suas determinações. A força interna da minha querente vem com a rainha de taças, de uma pessoa extremamente cuidadora, extremamente envolvente, envolvida, uma pessoa que tenta ser terapeuta ou terapêutica com todo mundo, amorosa com todo mundo, mãezona com todo mundo, tá bom, e às vezes pode ser um pouco exagerada, não é? Cuidado que a Taças muitas vezes é muito supermãe da minha geração. E o quatro de ouros diz: olha, o teu papel enquanto mãe, enquanto maternagem, enquanto nutrir, enquanto alimentar, enquanto fazê-los crescer e dar o caminho inicial para eles, o quatro de ouros diz: você já realizou esse papel. Esse papel está realizado, e quanto a isso, você não tem que se preocupar. Né? Foi feito o que era para ser feito na temporada de mãe maternagem. Quem está mandando mais é a Rainha de Paus, dizendo que tal ser mãe cabeça, mãe parceira, mãe amiga, mãe que de vez em quando cai aqui na preocupação, mas de verdade, e aí, o que você está fazendo? Precisa de alguma coisa? Como é que você está? Né? De ser proativa, uma mãe mais proativa, mais coach, mais levando de boa as escolhas, fechando os olhos para algumas escolhas que filhos realmente, ainda mais quando são livres e libertos, donos do seu nariz, como o valete de espadas aqui, né? É melhor deixar voar. O passarinho vai ter que aprender a voar, treinar voo, não é? A gente tem que ficar aqui de suporte. Então, assim, olha que carta linda com relação os seus tem desejos de que uma parte você cumpriu, tem os medos aqui também que eu esqueci, medo de penúria, né? Medo de limitação material, medo de alguém passar fome ou necessidade. Ai, para com isso, gente, pensa na prosperidade, todo mundo prosperando, todo mundo chegando lá, né? Fica menos agoniada, porque agora eles são os bichinhos que estão voando, e você vai ter que deixar treinar as asas, até as asas virarem asas de águia ou de falcão. E aí a gente tem as influências externas, boas influências externas, muita luminosidade, espiritualidade, trocas de possibilidades e sonhos, né? Então, assim, isso é para frente, isso também continua. Tem a estrela é sempre uma bênção num jogo. E mais do que isso, qual que será o resultado? Qual o resultado final? E me vem um rei de ouros. Olha que lindão. O rei de ouros diz o quê? Segurança, boa colocação material, realizações, onde a vida material vai ser garantida e vai ser cuidada. Então, se você está com alguma preocupação de saúde ou de vida material, essa parte está tudo em paz, está tudo até que bem bom. E ainda dá para esperar cada um dos meninos da casa chegar nos seus melhores lugares e realizar as suas melhores possibilidades na vida. Me parece uma relação familiar, né, do tipo mais obreira, mas que também tem muito amor, né, tem muita relação amorosa, mas que está numa fase onde cada um determinou-se a ir, né, para o seu destino, que é uma coisa bem de paus, mas com tranquilidade. Então, assim, aqui tá bacana. Vamos supor que ela me perguntasse, então, mas eu queria saber um pouco mais como é que vai ser esse futuro. Bom, veja, quando é futuro é a última posição, né? Então eu posso puxar mais uma carta para completar o rei. E veio um oito de paus, dizendo que essa é uma etapa da vida de todos, de se ferramentarem, se determinarem, usarem força e determinação para chegarem nos objetivos ou nos desejos ou nas metas que se propuseram para a vida. Então, reforçando a fé, reforçando também a espiritualidade, né, o acreditar, o se posicionar de forma próspera e bem posicionada para cada um poder chegar nos seus objetivos, que está aberto para isso.
né? A estrela foi uma belíssima carta maior aqui no teu jogo, dizendo para você ter bastante fé, bastante esperança, que talvez não esteja tudo aqui já mostrado, vencido, ganho na tua mão, mas o futuro promete coisas muito boas e realizáveis. Então, estamos com um jogão bonito pra caramba. Gratidão, né, para você, desejo o melhor. E aí, com isso, a gente termina mais uma abertura do 365. Essa foi uma abertura sorteada, não é? Para uma rainha de ouros lá do 365 do WhatsApp. E se você quer fazer parte disso, o link está aqui embaixo, tem link na descrição do meu canal no YouTube. Vem fazer parte dessa comunidade lindona. Mais do que isso, lembra que amanhã a gente tem mais uma jogada aqui no 365, aberturas de tarô, e a jogada de amanhã é a Cruz de Paris. Eu resolvi trazer, antes de trazer o Peladã, trazer a cruz do Florian Paris, que é uma das aberturas que ele defende, gosta, né, na qual ele se deitou e criou uma série de procedimentos, e aí a gente pode aproveitá-la bastante bem. Então, essa é a abertura de amanhã. Combinado? Então, seguindo aqui no 365 Aberturas de Tarô, a gente vai para aquele famoso grande finale, aonde eu digo para você um beijo e um queijo e tarotê para você. Valeu, gente!